estudando e meditando sobre a palavra de Deus nesses últimos dias, o Senhor me levou ao livro do Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 14, onde nós vemos a visão dos mártires na glória, onde o apóstolo João nos diz sobre aquilo que ele viu, sobre os mártires no céu. E algo me chamou muito a atenção, porque exatamente aquilo que o Senhor vem por inúmeros homens de Deus dizendo a respeito da necessidade de uma mudança de vida, sobre a necessidade de se voltar toda a sua igreja para Ele, e ainda sobre a realidade do arrebatamento e de quem sobe e de quem fica, está neste texto. Apocalipse 7, do versículo 9 ao versículo 14. Veja o que o Senhor nos revela. Guarde isso no seu coração, pois é uma revelação do Deus Altíssimo para cada um de nós, a começar de mim mesmo que falo a vocês. Apocalipse 7, versículo 9, diz assim: Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Pulo para o versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João responde: E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Veja bem o que o Senhor nos revela aqui. No versículo 9, João viu uma multidão que ninguém podia contar, de nações, de tribos, povos, línguas, que estavam diante do Cordeiro, uma multidão impossível de calcular. Mas aqui está a grande revelação. Essa multidão não eram dos arrebatados, eram daqueles que, como diz o ancião no versículo 14, os mártires da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E por que eu sei disso? Primeiro, no versículo 9, eles estavam com palmas nas suas mãos, eles não tinham coroas, porque a coroa é o galardão daquele que faz obras para o Deus Todo-Poderoso. E as palmas simbolizam a vitória, mas daquele que foi vitorioso até o fim, pela sua fé, mas ele não teve tempo de fazer uma obra para o Senhor. E literalmente todas as versões dizem, no versículo 14, que são os mártires da grande tribulação. Aqui só há uma conclusão a se chegar: aqueles que vão subir no arrebatamento da igreja são poucos, são muito poucos. E ainda, procurando e estudando em outros livros de teólogos e exegetas, eles todos concordam com isso. Esses que aqui estão, de uma multidão sem fim, eu repito, são dos mártires da grande tribulação, ou seja, da igreja apóstata, que não subiu no arrebatamento. E eu
neste momento, fui levado pelo Senhor ao Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, quando o Senhor me responde: por que são poucos? Por que não foram muitos da igreja que subiram no arrebatamento e que a maioria da igreja ficou e teve que pagar com a vida, sendo mártir para ser sim, um verdadeiro cristão e ir morar para o céu? É o Senhor que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É Jesus falando. Poucos há que encontram a porta estreita e que caminham pelo caminho apertado. E eu perguntei: então por quê? Porque são poucos que encontram. Ele me levou no mesmo capítulo de Mateus, no versículo 21, quando ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqueles que professam o nome de Jesus como Senhor não estão, em sua grande maioria, fazendo a vontade do Pai. São cristãos somente de declarar, mas a sua vida é um contra-testemunho contra o Evangelho, não contra o mundo. Por isso Jesus diz: são poucos que a encontram. E muitos sim, que caminham pelo caminho espaçoso e que entram pela porta larga. Eu então, continuando a orar ao Senhor, me vi diante da igreja do Senhor aqui na nossa querida pátria, no nosso querido Brasil. E o Senhor foi me colocando fatos do porquê que poucos sobem no arrebatamento. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo, o Deus que é perfeito, o Deus que é sagrado, o Deus que é amor e que é misericórdia, mas que é justo, que exerce justiça, tem algum dever para com o país que, apesar de ele ser considerado um dos maiores países cristãos do mundo, é um país que verdadeiramente odeia a Deus e a verdade. Será que Deus tem dever para com um país assim? Um país, uma nação, um povo que tem uma sociedade, que tem leis, que tem uma política que é totalmente corrupta. Uma nação que se esqueceu dos mandamentos de Deus. Um país que tem uma santa de barro como padroeira. E o Senhor me lembrou o Salmo 33, versículo 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus não é o Senhor da nação brasileira. Será que Deus tem obrigação, tem dever para com um país que é chamado de país do futebol, que é chamado de país do carnaval? Será que ele tem dever para com um país que usa milhões e milhões e milhões e milhões de reais a mais com futebol, com carnaval, do que com a propagação do Evangelho de Jesus? Um país que legalizou a prostituição e a pornografia no carnaval? Eu repito, legalizou
a prostituição e a pornografia no carnaval? Deus tem obrigação com um país, com a nação, com um povo desse? E a igreja cristã, da qual eu faço parte, da qual você, que é cristão, faz parte? Qual o dever que Deus tem para com ela? Uma igreja que é mundana, que é idólatra, supersticiosa, uma igreja que não ora, que não vive o verdadeiro evangelho de Jesus, a mensagem da cruz, mas vive um falso evangelho, um evangelho diluído, um evangelho sem poder algum, um cristianismo baseado e sustentado por movimentos humanos, sustentado por crendices, sustentado por amuletos. Será que Deus tem dever para com a igreja assim? Para com o cristianismo vivido assim? Os cristãos, entre aspas, acreditam muito mais numa rocha ungida, um telefone ungido e tantas outras crendices em meia ungida, em redinha ungida e tantas outras superstições, lenço ungido, etc, etc, etc. Acredita muito mais nisso do que no evangelho sagrado de Jesus Cristo, do que na santa palavra de Deus. Um cristianismo onde 95% ou mais das igrejas pregam e vivem a miserável e famigerada teologia da prosperidade. Eu repito, qual o dever de Deus para uma igreja, para um cristianismo assim? Para uma igreja onde os pastores, onde os ministros de megas ministérios, de mega impérios estão constantemente envolvidos em lavagem de dinheiro, em corrupção, em adultérios, em idolatria. Igrejas que são empresas e nunca a coluna e firmeza da verdade, como nos diz a palavra de Deus. Deus tem obrigação para com uma igreja assim, para com um cristianismo assim? Uma igreja assim será arrebatada? Em hipótese alguma. Deus tem compromisso com quem deixou de ser a noiva do Cordeiro e se transformou em amante do mundo? Igreja onde a maioria, a começar do pastor, nunca nasceu de novo e continua dizendo que é cristã. Qual o dever de Deus para com uma igreja, para com um cristianismo assim? E para com uma nação como a brasileira? Responda-me. Pois eu creio que ele não tem dever algum. E o Senhor só não executou plenamente o seu juízo contra esta nação, contra nós, como a igreja, que representamos a igreja cristã, e também contra inúmeras outras nações do mundo, por uma só causa. Ele só não executou plenamente ainda o seu juízo contra este mundo perverso, contra essa sociedade sem Deus, contra essa igreja que caminha mais em favor e através de modelos e de sabedoria humana, de movimentos humanos, como já disse. Ele só não executou por uma razão. Lembra você de Abraão, quando ele intercedeu por Sodoma, em Gênesis 18? Lembra lá depois, leia lá depois. Gênesis 18, quando ele intercedeu por Sodoma. Somente Abraão intercedia por Sodoma. E o mesmo ocorre hoje.
que eu quero dizer é que existe uma pequena porcentagem, e por causa de alguns poucos cristãos e de umas poucas igrejas que vivem intercedendo pela nação, pela igreja brasileira e inclusive pelo mundo, tão somente por isso o Senhor não executou ainda plenamente o seu juízo. Nós estamos vivendo debaixo de uma misericórdia do Senhor esticada ao extremo. Mas a palavra de Deus me diz que Deus é lento em se irar, mas não tem o culpado por inocente. Não duvide, o juízo de Deus, o julgamento de Deus está muito próximo, pois ele não tem compromisso algum, repito, com uma igreja e com uma nação que o odeia, assim como também a verdade da sua palavra.